Salve, salve rapaziada da casa do Wrestling, como é que vocês estão? Bora aqui para mais um vídeo no canal. Vamos tá falando aqui novamente sobre uma lutadora, tá? Uma que vocês pediram bastante aí nos comentários do vídeo passado, né? Da Liv Morgan. E essa lutadora é nada mais, nada menos que Alexa Bliss. Sim, como eu disse, vários pediram e bora meter bala só rapidão de novo. Muito, 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 muito obrigado, tá? Pelo, pelo vídeo passado. Nossa, chegou a mais de 2k de visualização. Tá maravilhoso. O pessoal tá lascando o dedo na curtida também do vídeo. Muitos comentários aí sim. E, nossa, só agradecer todo mundo, tá? Então, bora aqui seguir com o vídeo. Vamos começar a falar sobre a nossa queridíssima Alexa Bliss. Bom, a Alexa Bliss, assim também como a Liv Morgan, ela começou ali a sua carreira na WWE também no NXT, né? Só que ela foi em 2013. E quando ela foi contratada pela WWE, na verdade não foi nem como lutadora, né? Foi tipo meio que um quebra-galho, digamos assim, né? Porque ela chegou a trabalhar até como anunciante, né? De ringue, assim, quando vai chamar os lutadores e tal. Ou algo assim, sabe? É, e então, depois desse tempo aí, ela realmente começou a lutar. E nesse começo dela, como lutadora, ela ainda usava um personagem meio. Era de fadinha, alguma coisa assim, sabe? Um negócio assim de fadinha mágica. Tanto é que ela usava umas roupas que eram todas azuis, né? O cabelo dela loiro, com partes azuis, a roupa toda azul, a parte de cima, a parte de baixo. E toda felizinha, né? Só que esse começo da Alexa foi bem devagar, né? Assim, porque ela não conseguia fazer muita coisa, aí vencia uma luta aqui, perdia duas ali, mas a maioria perdendo. É, ela rivalizou um pouco com a Carmela, né? E a Bayley também. Foi acho que as principais assim que ela mais enfrentou nesse tempo. Até que teve um momento em que ela meio que tomou um apavoro, né? Da Carmela ali nos bastidores, né? E foi nesse momento também que teve a primeira mudada de chave, né? Da Alexa, que foi a união dela com a dupla do Blake e do Murphy, né? Que eles eram duplas ainda nesse tempo. A Alexa se juntou a eles e daí, nesse momento, ela tornou o heel, né? Já no NXT. E os dois também. Então, eles sempre estavam se ajudando, né? A Alexa ajudava eles a reter o título várias vezes. E eles também ajudavam a Alexa quando podiam, né? Que aí, no caso deles, não podia fazer muita coisa, né? Por motivo óbvio. É, mas enfim, a Alexa, né? Uma coisa que a gente até esquece um pouco, né? Eu acho. É que ela não foi campeã do NXT, Alexa. Não foi. Ela enfrentou Charlotte, enfrentou Bayley, como eu falei, enfrentou a Carmela várias vezes. A própria Charlotte ela enfrentou várias vezes também. Só que nunca conseguiu nada. Ela até conseguiu chances pelo título da, do NXT na época, só que nunca conseguiu. Então ela foi uma das únicas também que fizeram muito sucesso depois, né? E não chegaram no elenco principal depois de ter vencido um título, né, mundial. Mesma coisa com a Becky, né? Mas então a gente meio que acaba aqui essa parte da NXT já dela, né? Resumindo bastante coisa. Se der pra falar, uma coisa que dá pra falar também é que teve um momento, né, que essa união deles, Alexa Bliss, Blake e Murphy, eles se dissolveram. Porque o Blake e a Bliss, né, e a Alexa, só jogaram. Meteram o louco, deixaram ele de canto ali, não queriam mais. Continuaram só os dois, mas também não andou muito isso daí. Até que ela realmente ficou sozinha, né? Aí aconteceu isso que eu falei. Ela acabou não conseguindo muita glória em questão de título. Até que ela foi chamada em 2016 pro SmackDown. SmackDown esse que ela já começou uma rivalidade com a Becky,
com a Becky Lynch, né? As duas que tinham chegado ali no SmackDown não fazia muito tempo. E elas se conheciam também do NXT, né? Elas não chegaram a se enfrentar direito, mas com certeza se conheciam, né? É, a Alexa, ela teve uma primeira chance pelo título, lá com a Becky no próprio SmackDown mesmo, ela não conseguiu, ela foi vencer lá no TLC, numa luta que as duas fizeram, a Becky e a Alexa de novo, né? Numa luta de mesas, apenas de mesas. Então quem quebrasse a outra ali numa mesa de qualquer jeito era campeã, e foi isso que a Alexa fez. Ela conseguiu jogar a Becky ali de cima, acho que, se eu não me engano, foi... Elas estavam em cima, assim, né, na parte do ringue, assim, de fora, e tacou a Becky de lá de cima e venceu, assim, o seu primeiro título na WWE, né, que no caso foi o título mundial do SmackDown na época, né, das mulheres, logicamente. Bom, entretanto, todavia, a Alexa não conseguiu ainda ter aquele reinado sólido, né, porque brevemente ela foi atrapalhada pela Naomi, atrapalhada no sentido de tirar o título dela, então ela perdeu, foi no Elimination Chamber para Naomi, só que, como bem sabemos, nessa época, logo depois da Naomi ter vencido, ela acabou se lesionando, então ela teve que deixar o título vago. E olha só quem foi que venceu o nosso título de novo, exatamente, ela, Alexa Bliss, pegando assim o seu segundo título mundial, claro que numa janela ali de tempo bem curta, né? Bem curta, então ela conquistou, ela pegou o primeiro contra a Becky, Chelsea, e depois ela pegou de volta numa luta que era pelo título vago da Naomi contra a Becky de novo e venceu, assim pegando o seu segundo título. E esse daí, rapaziada, ela levou bem pra frente, e aí, daí em diante, a Alexa ela começou a fazer um personagem assim extremamente sólido. Foi nesse momento desse segundo reinado dela pelo título do SmackDown. Ela rivalizou com o Mickie James, ela rivalizou com uma galera ali, até que uma rival já antiga dela, isso mesmo, Naomi, foi a responsável por tirar, por acabar, né, com esse segundo reinado da Alexa pelo título do SmackDown. E, rapaziada, foi um reinado de 112 dias. Então, para um segundo reinado, e a Alexa, que querendo ou não tinha subido para o elenco principal sem conquista nenhuma, né, de títulos do NXT, como eu falei mais cedo, isso daí foi surpreendente, porque ela chegou no meio de várias outras ali, porque ela não subiu sozinha pro SmackDown, né? Teve Carmella, teve a própria Nia Jax junta também dela, e ela foi a que se destacou entre as três. Então, fazendo um reinado de 112 dias, e esse que nem foi nem o primeiro, né? Já deu uma moral pra ela. Então, essa perda aí foi na WrestleMania 33, né? Pra Naomi, foi uma luta que teve várias outras juntas ali, Mickie James, Becky Lynch, mais algumas ali, enfim, Carmella também sempre estava junto. Até que ela foi draftada pro Raw. E no momento em que ela foi pro Raw, a gente também começou a ver que a Alexa não tava pra brincadeira, realmente. Quando ela foi pro Raw, foi mais uma das viradas de chave dela que fez ela subir ainda mais. E por quê? Porque assim, ela chegou no Raw e rapidamente ela já entrou numa rivalidade com a Bayley, essa que era conhecida dela também do NXT, muito mais conhecida, né? Entrou em rivalidade com a Bayley, venceu lá um Fatal 4-Way pra desafiar a Bayley e venceu. Ou seja, logo no primeiro combate valendo o título no Raw, ela vence, e vence a Bayley. E uma personagem muito boa, estabelecida, vilã, meio aquela vilã fujona, mas ao mesmo tempo é uma vilã que ela monta muito bem os planos dela, ela é consistente, ela consegue se virar muito bem também se estiver sozinha. Então era um personagem que
combinava muito com ela. Não à toa que, apesar de depois ela ter vencido da Bayley, ela perdeu pra Sasha Banks. E depois de, o que? Foi 8 dias, ela venceu o reinado de novo. Ela venceu o título de novo. E daí pra frente, rapaziada, a mulher foi às alturas. Por quê? Ela simplesmente fez um reinado muito longo, mais longo que o primeiro, o segundo dela do SmackDown, que foi de 112 dias. Participou de Elimination Chamber, o primeiro feminino da história. Ela tava lá, era campeã e venceu. Ela participou de aquele torneio de luta mista, o Mixed Match Challenge. Ela participou com Braun Strowman e foram até as semifinais. Ou seja, até para um torneio mais bobinho, né? Chegaram longe, né? Os dois. Então funcionaram. Deu uma liga legal entre os dois, porque a Alexa é extremamente baixinha, né? E o Strowman era alto, gigantesco, então dava pra fazer uns golpes legais. Uns golpes legais entre os dois. E daí, em paralelo a isso, ela tava numa rivalidade com a Nia Jax, que fez também com que ela perdesse mais uma vez o título numa WrestleMania. E dessa vez foi na WrestleMania 34, né? Ela perdeu pra Nia Jax mesmo. E é meio triste, né? Porque a Alexa, ela já nesse ponto, ela já era uma superestrela extremamente já vitoriosa, né? 2 títulos do SmackDown, 2 títulos do Raw. E mesmo assim, mesmo com tudo isso já, ainda assim ela sempre acabava perdendo na WrestleMania, né? Então ela perdeu pra Naomi na WrestleMania 33, nessa 34 ela perdeu pra Nia Jax. E ela nunca teve realmente um momento tipo, nossa, aquele boom, tá ligado? Nossa, eu venci a Charlotte, venci a Asuka, venci a Bianca Belair. Ela nunca acabou tendo isso, apesar de fazer reinados extremamente longos. Ela ainda assim acabava tendo essa perda sempre nas WrestleManias. Bom, não demorou muito, entretanto, para ela conseguir o título de volta. Porque você sabe, né? Ligeira. O que ela fez? Venceu o Money in the Bank, tá? Venceu o Money in the Bank e já usou na mesma noite, amigo. Já usou na mesma noite na luta da Nia Jax contra a Ronda Rousey no Extreme Rules, né? No Money in the Bank. E venceu, conseguiu, teve êxito, né, em usar a maleta. E tava lá, cara, com o seu terceiro reinado dessa vez do Raw. E, gente, 5 já. 5 para uma lutadora que não tinha muito destaque no NXT. Chegou no elenco principal conquistando tudo, participando de tudo. E tendo sempre muito destaque. Vencendo nomes grandíssimos aí que a gente tem na WWE. Hoje em dia e na época também, né? Com toda certeza. Mas esse reinado dela acabou não durando muito, né? Ela acabou perdendo para a própria Ronda Rousey um pouco depois. E daí em diante, começou já a carreira da Alexa, infelizmente decaiu um pouco, porque elas estavam já prontas, né, para participar do evento Evolution, né? O evento que até hoje só teve uma edição, tá sendo falado que talvez seja feita uma segunda edição, né, inclusive. Acho legal, acho o evento diferente, né, temático, é bem legal. E a Alexa tava para participar desse evento, né, junto com a Mickie James, só que ela acabou se lesionando, foi pouquíssimos dias antes da luta, antes do evento, e ela foi substituída pela Alicia Fox. A Alexa até consegue, né, acompanhar elas pra luta, ela fica ali no corner, na torcida. E depois disso acaba que ela fica parada de vez mesmo. Ela chega a ser até gerente geral do Raw. Na verdade não era gerente geral, né? Ela era responsável pela divisão de duplas do Raw, que no caso a pessoa que deu essa função pra ela
foi o Baron Corbin, né? Na época que o Baron Corbin tava de gerente geral interino, aí tinha raspado o cabelo lá, tava diferentão, né? Aí ele botou a Alexa Bliss ali como chefe, né? Dessa divisão. E daí, o que a gente pode falar aqui que ela fez? Ela foi a líder do time do Raw no Survivor Series, né? Líder, no caso, líder para escolher, né? Quem faria parte do time. Ela não participou realmente da luta, mas ela estava sempre lá com elas. Conseguiram vencer, mas logo depois aí ela acabou sendo despachada, né? Dessa função, porque o pessoal lá da família McMahon tava voltando pro controle, né? Controle geral dos shows. E não melhorou muito. Ela começou a fazer um reality show, né? Mais um dos que tem na WWE. Nesse caso era o Moment of Bliss, a Moment of Bliss, na verdade, né? E eram sequências bem ok de entrevistas. Ela fez isso com bastante gente. Ela participou do Royal Rumble também naquele ano de 2019, né? Só que também com uma participação super apagada, não conseguiu fazer muita coisa. Ela seguiu. Tipo, nossa, tipo, a Alexa Bliss, essa época ela começou a fazer uns negócios muito aleatórios. Então, como eu falei, ela foi, tipo, chefe da divisão de duplas do Raw, do nada. Ela foi capitã do time do Survivor Series sem lutar. Ela participou até de luta em Dark Match nessa época, tipo, lutando contra Lacey Evans, sabe? Ela também tava para participar do Money in the Bank e não conseguiu participar da luta porque ela novamente tinha se lesionado e removeram ela da luta. Beleza, nesse caso foi uma lesão, não tinha muito o que fazer, né? Mas, tipo, num momento completamente away, assim, de grande, o que ela conseguiu? Basicamente, ela do nada também sediou, né? Ela foi a hoster da WrestleMania 35, tipo, tá bom, né? Tá bom, é o que temos. Na sequência, ela teve um leve up pra carreira dela, né? Porque ela começou a focar um pouco no título de duplas, né? Das mulheres, que nessa época já havia sido criado. E ela formou dupla nada mais, nada menos, né? Escolheu a sua dupla, a Nikki Cross. E, nossa, no começo foi muito estranho. A Alexa ainda tava como vilã. E a Nikki Cross, aquela personagem toda doida dela, doidinha. A Alexa, claramente no começo, ela tava junto com a Nikki por puro interesse, né? Personagem vilã que ela sempre foi. Mas depois do tempo, todo mundo percebeu que a Alexa tava mudando, o personagem dela tava mudando e ela passou a ser face junto com a Nikki Cross, né? Então, desde o NXT que a gente não via a Alexa face, né? A gente só foi ver agora, em 2019. E conseguiram vencer o título de tags por 2 vezes. Inclusive, uma delas foi na WrestleMania 36, elas derrotaram as Kabuki Warriors. Chegaram a derrotar também na primeira vez as Iconics, né? A Billie Kay e a Peyton Royce. Na primeira vez que elas conquistaram o título. Fizeram reinados até que legais, interessantes. Como eu falei, a Alexa Face, mesmo que ela estivesse na divisão de duplas, foi uma coisa diferente. Como eu disse, tudo que é fora um pouco da curva, eu costumo apreciar. Então o fato da gente não ter visto a Alexa esse tempo todo como face junto com a Nikki nessa rota de duplas, como campeãs, também foi interessante. Assim, não foi a melhor das opções, mas beleza, salvou um pouquinho aquele momento. Mas novamente, né, uma extremamente conhecida da Alexa, quem que poderia atrapalhar os planos novamente, né? Bayley, é claro, Bayley e dessa vez junto com a Sasha. Tiraram os títulos da Nikki Cross e também da Alexa, encerrando assim essa última vez que a Alexa venceu, né? O título das tags. Bom, aí, na sequência,
a gente tem aí pra mim que foi realmente começou a queda completa da Alexa, que foi quando ela começou a se juntar nos segmentos do The Fiend com o Braun Strowman, lá naquele Extreme Rules que teve todo temático de show de horror, né? No caso desse show, a Alexa, ela apareceu como visões do Braun Strowman durante a luta, né? O The Fiend tava brincando com a cabeça dele. Fez o homem viajar legal, lembrou da Alexa, né? Porque querendo ou não, eles tinham feito aquela dupla lá do Mixed Match Challenge. Foi uma dupla que durou bastante tempo. Deu pra ver que eles ficaram próximos, né? Pelo menos em questão da história. E o The Fiend usou isso. E logo depois, a Alexa ela foi atacada pelo The Fiend, fazendo com que ela ficasse biluteté das ideias e começasse a esboçar coisas estranhas, né? Então ela ficou cada vez mais perturbada da cabeça, ela começou a ter visões também, ela começou a usar o finalizador do Bray Wyatt, né, que ele usava, que era o Sister Abigail, até que ela se junta completamente ao Bray Wyatt, né? Eles continuaram tendo histórias juntos, segmentos juntos, toda a rivalidade que eles tiveram com o Orton no TLC e em todos os outros shows que eles se enfrentaram. Até que, assim, eu digo que foi uma queda do personagem dela, porque ela começou com esse personagem, assim, trevoso, né? Só que era um personagem que... Era aquele personagem que ele tinha um potencial, mas ele não era usado, né? Não usava esse potencial em momento nenhum. Tanto é que no Royal Rumble, cara, a Alexa, ela participou, ela durou 1 minuto no ringue. Pô, qual credibilidade você vai dar a um personagem que tem essa aparência toda diferenciada, toda diferente, escura, sombria, com um mentor que é pior ainda? Aí você bota essa personagem pra lutar no Royal Rumble e deixa lá 1 minuto? Não faz sentido. É pra levar a sério ou não é? Sabe? Então, pra mim, esse que foi o grande divisor de águas, né? Pra carreira da Alexa começar a dar uma degringolada legal, pelo menos na minha opinião. Eu acho legal ela com essa aparência, que combina com ela, acho legal. Mas como personagem, da forma que funcionou aí, realmente não tem muito, cara, pra se falar, porque só não funcionou pra mim, sabe? Ela chegou a lutar com o Randy Orton também no Fastlane, né? No tempo que o The Fiend tava desaparecido. Chegou a lutar com o Randy Orton, nessa própria luta o The Fiend voltou. Foi uma luta bem teatral também, cheia de poder, mexendo as coisas e tudo mais. Ela venceu o Orton. Depois acabou traindo o The Fiend na WrestleMania 37, numa luta também entre os dois. Aí ela abraçou completamente esse lado meio demoníaco, né, capirotesco aí, enfim, com poder e tudo mais, porque ela apareceu num segmento do Raw, né, com se balançando assim, tudo mais, numa cadeira de balanço, junto com uma bonequinha que ela chamou de Lily. E pensa numa boneca feia, meu amigo. Nossa, se ela te mata, mata de susto, mas susto porque é feio, entendeu? E ela adotou aí essa personalidade aí baseada no The Fiend, só que não me ajudou em nada. Não ajudou em exatamente nada, porque ela manteve o personagem sombrio, teve ali adversárias como Shayna Baszler, ela fez dupla de novo com a Nikki Cross, então tipo, o quê? Não faz sentido, cara, por que um personagem desse você faz junto com a Nikki Cross de novo? Não dá liga, sabe? Ela enfrentou Eva Marie. Alexa nesse tempo foi de mal a pior. Tipo, ela chegou a vencer até o 24/7 lá, o título. Tipo, pra tu ver o grau de relevância que a WWE tinha botado ela. A mulher que tava vencendo o título mundial a rodo poucos anos atrás, agora tava vencendo o 24/7, mano. Tipo, nossa, foi muito abaixo. E olha só, a conquista que ela teve foi novamente o título de tags femininos e foi com a Asuka. E foi tipo, do
Neida também, sabe? Sem explicação nenhuma. Só bota aí a Asuka junto com a Alexa e bota elas pra vencer. Perderam logo na sequência, pra você ver como não tinha nada a ver isso que estavam fazendo, sabe? Aí ela se juntou com o pessoal lá no Survivor Series War Games, né? Com a Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, Mia Yim. Enfrentaram lá o pessoal do Damage Control e companhia. Venceram. Mas depois ela voltou a se focar nas trevas aí, no lado sombrio dela, lá em 2022. É o ano que a gente sabe que o nosso queridíssimo Bray Wyatt voltou para a WWE. A Alexa voltou a ter aqueles lampejos, né? Aquelas visões. Começou a ficar ainda mais birutinha. Teve ali envolvimentos com o tio Hold, né? Que tava ali mexendo com a cabeça dela. Até que ela pirou de vez, numa vez que ela viu uns negócios passando no telão lá na arena. E fez com que ela atacasse a Bianca Belair, né? E voltasse realmente a ser vilã. Se é que dá pra chamar assim, né? Porque é tudo estranho, né? Esse personagem da Alexa. Não dá pra saber exatamente o que ela é. Ao mesmo tempo que ela parece uma personagem face, mais estranha, ela também parece uma vilã que pode ficar maluca ali a qualquer momento. Então, lutou contra a Bianca Belair, mas não venceu. E essa foi uma das chances, né, que a WWE descartou completamente pra mim, pra fazer a Alexa campeã de novo, porque apesar de que ela tava com um personagem que eu não tava gostando muito, ainda assim você dá um título pra ela nesse momento, talvez fizesse bem, porque ia ser com um personagem diferente, né, novamente. Ela venceu o título muito, tudo como heel, ela venceu o título de tags de heel pra face ali, né, e fez o reinado como face, e dessa vez ela tem um reinado como face e venceu um título mundial. Acho que faria bem, mas acabaram não fazendo. Foi aquela época devastadora da Bianca Belair, que ela não perdia pra ninguém. Não foi diferente com a Alexa. A Alexa perdeu no Royal Rumble. E a gente cai nos dias de hoje, no ano que a gente está, 2025, que foi o ano em que a nossa Alexa Bliss voltou para a WWE. Então, daqui pra frente eu acho que não tem muita necessidade de fazer, de continuar falando, né? Assim como eu fiz com a Liv Morgan. E o que a gente pode tirar disso, cara? A Alexa é uma lutadora muito boa. Ela melhorou também bastante com o tempo. Tá fazendo golpes bem legais dentro do ringue, bem únicos dela. Tem um atletismo muito bom, apesar dela ser bem baixinha. Tipo, a altura dela não faz diferença nenhuma no ringue pra mim, tipo, mesmo diferença nenhuma. Se provou ser uma personagem muito consistente e trabalhada da forma certa. Então ela como heel é o ápice pra mim. Eu queria muito que ela voltasse com essa personalidade heel dela que ela tinha antes. E olha que era no tempo que eu não gostava de heel, tá? Mas eu sempre achava ela legal assim assistindo, né? E eu gostaria que ela voltasse. Eu acho que não vai acontecer porque ela tá extremamente ligada ainda ao nosso finado Bray Wyatt, que Deus o tenha. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se vai fazer bem pra ela, porque do jeito que a WWE tá hoje em dia, apesar da Alexa ser um nome ainda extremamente pesado, pesadíssimo dentro da empresa, WWE pra demitir alguém do nada, assim, simplesmente porque não tá usando é muito fácil, cara. A gente viu com os nomes recentes aí da WWE que saiu. Então, do nada, às vezes, tipo, ela com esse personagem, sem estar estabelecida em rivalidade nenhuma, agora eu acho que ela vai conseguir alguma coisa ali com a Charlotte. Ela teve ali umas coisas ali de bastidor com ela, talvez elas engatem aí numa rivalidade, numa parceria. Tomara que tenha bons frutos, mas se ela se perder de novo, cara, eu não duvido da Alexa ser demitida. Não duvido. Ah, é um nome gigante. Claro que é, mas não duvido. WWE é assim, cara. Nem muita coisa que ela faz não faz sentido. Então esse é o meu medo. Mas, extremamente vencedora. Participou de uma porrada de luta. Extreme Rules, Hell in a Cell, Mixed Match Challenge, Royal Rumble, Elimination Chamber, a primeira feminina. Participou várias vezes da WrestleMania. E é isso, não tem a reclamar dela. Se provou ser também merecedora.
do que ela conquistou e espero que venha pelo menos mais um reinado mundial pra ela. A Alexa merece tudo que ela fez aí, do tempo que ela passou parada também, de todas essas derrotas que ela teve, né? Com o passar do tempo aí, passou um tempão nas duplas, né? Perdeu várias vezes na WrestleMania, só que tudo de bom pra ela. Ela é maravilhosa dentro do ringue, uma mulher bonita, uma mulher extremamente talentosa e que vença mais um título mundial, como eu falei. Então, esse é mais um vídeo, espero que vocês gostem mais uma vez aí. Já mandem bala nos comentários aí pra indicar mais um lutador ou uma lutadora pro próximo vídeo, tá? Que eu já vou deixar separadinho aqui. E é isso. Vamos bater um papo legal nos comentários como das últimas vezes. E é isso aí, rapaziada. Um bom dia, uma boa tarde também, uma boa noite. Valeu, valeu.